Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje nós continuamos nossos devocionais diários e você que está acompanhando as leituras do Antigo Testamento chega ao final de Números 34, 35 e 36, são os capítulos que você lê. E no Novo Testamento estamos no penúltimo capítulo de Atos dos Apóstolos, o capítulo 27, onde nós vamos ver que Paulo agora vai, enfim, navegar até Roma. É interessante vermos que Deus disse que era importante Paulo estar em Roma, Paulo estar diante de César. Nós não vamos ter o relato dele chegando a César, isso não ficou registrado por ninguém, mas com certeza isso aconteceu, até porque Paulo chegou em Roma. Ele foi até Roma e com certeza ali ele esteve diante do imperador. E é interessante, ou mais interessante ainda, vermos que mesmo que Deus tenha dito que queria que ele estivesse em Roma, todo o trajeto foi extremamente conturbado. Isso nos faz lembrar que as provações, tribulações vão produzir em nós perseverança e nos fazer amadurecer. Foi isso que aconteceu com Paulo. Veja o que Lucas relata. Quando foi decidido que navegássemos, veja, Lucas está junto nessa viagem para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Então, esse Júlio foi o responsável por levar Paulo até a Itália, até a cidade de Roma, e Lucas relata no versículo 2 que junto com eles foi Aristarco, um macedônio ali de Tessalônica. Quando eles chegaram a Sidom, ali havia alguns irmãos, e Júlio, esse centurião da corte, ele permitiu que Paulo fosse ver os amigos e obter ali assistência para a viagem. Ele tratou Paulo com humanidade, nos diz a palavra do Senhor Jesus. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, veja que eles já pegaram ali o navio, e é muito, muito interessante nós vermos como Lucas, ele vai dando detalhes, fala por Chipre, Cilícia, Panfilha, Mirra, Canalícia, pegaram o navio de Alexandria, de casa de partida para a Itália, eles foram vagarosamente, passaram por Quinido, depois vão chegar ali até a proteção de Creta para chegar na altura de Salmona, e vão levando. Parece que nós estamos no barco junto com eles aqui, e Lucas, ele é minucioso no seu relato dessa viagem que eles estão fazendo. Depois de muito tempo, ter se tornado navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestávamos Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo já tinha sido alertado por Deus de alguma maneira que teriam problemas. Eles, nos versículos 9 e 10, nós lemos isso que eu acabei de falar aqui. Mas o centurião, apesar de tratar Paulo com humanidade, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo dizia. Com certeza ele não sabia exatamente quem era Paulo, não sabia que ele era um mensageiro de Deus, e claro que ele confiaria mais naqueles técnicos ali naquele momento. Agora, aquele porto onde eles estavam não era bom para invernar, diz o versículo 12. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ter um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. E assim eles fizeram. Porém, no meio da viagem, tudo ficou complicado. Veja o relato dos versículos 20 até o 24. E não aparecendo, havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e esta perda. Mas, já que agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. E aí Paulo termina no versículo 25, eu confio em Deus, que isso se dará do modo porque me foi dito. Olha que coisa incrível. Paulo se levanta no meio daqueles homens ali, uma multidão de 276 pessoas, e diz isso no meio dele. Ele era um prisioneiro, alguém que talvez não tivesse nenhum crédito ali, mas ele passou uma confiança tremenda para aquelas pessoas que estavam ali. Paulo chegou a dizer lá no versículo 34 que nenhum fio de cabelo dele se perderia. E aí, depois disso, ali ele já estava muitos dias sem comer, sem beber, mas Paulo se levanta mais uma vez e toma um pão, dá graças na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer.
e nós vemos que essa viagem continua turbulenta. E aquele navio está ali, Paulo já tinha dito aquilo, aquelas pessoas talvez começaram a confiar em Paulo, mas o navio, eles perceberam que estava chegando em alguma ilha e deram no lugar onde tinha duas correntes, diz o versículo 41 para nós, e ali eles encalharam o navio, porém a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Veja que o navio ficou encalhado pela metade, aquela metade que estava sobre as rochas ficou ali imóvel, porém a proa, ela estava ali sendo açoitada pelas ondas e a ponto de se quebrar, como aconteceu. Eles pensaram em matar os presos para que eles não fugissem, mas os centurião querendo salvar Paulo, veja bem, um centurião querendo salvar Paulo. Paulo agora já recebia a credibilidade daquelas pessoas, impediu de se matarem aqueles e ordenou que os que soubessem nadar fossem logo, pulassem nas águas e até alcançar a terra, e os outros que não soubessem pegassem tábuas, outros destroços do navio, e diz o versículo 44 que foi assim que todos se salvaram em terra. A palavra de Paulo se cumpriu. Tempestades, problemas, naufrágios, tudo isso pode esperar a nossa caminhada com Cristo. Mas entenda, se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir essa promessa. Porém, vão haver turbulências no meio do caminho, mas nós não desistamos, que assim como Paulo, mesmo tudo parecendo acabado, mesmo parecendo que nada vai dar certo, mesmo parecendo que você ouviu errado o que Deus disse, se você tem convicção da voz de Deus, vá adiante, porque as promessas de Deus são aquelas que serão cumpridas para a glória dele. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.